Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. É muito bom estarmos juntos novamente e nesse dia tão lindo, tão maravilhoso que o Senhor Deus nos dá, gostaríamos de compartilhar com você uma palavra, orar com você e te abençoar os seus, declarar que sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus bens, não vale encantamento. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Hoje para nós é um dia de grande alegria, por nós estarmos juntos, podemos celebrar a vida de Deus na sua vida, nas nossas vidas. É um dia de nós regozijarmos e adorarmos a Deus. No dia de ontem, talvez muitas pessoas, muitos irmãos em Cristo, perderam entes queridos. Muitas pessoas que gostariam de estar, poder agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo dia que Deus deu, infelizmente não pode estar conosco mais, que partiram para a eternidade. Então, mas nós podemos agradecer a Deus porque ainda estamos aqui. Nós podemos agradecer a Deus porque Deus tem cuidado de nós. Amém? Esse é o canal Nova Vida com Deus. Seja bem-vindo, que o Senhor Deus resplandeça sobre você e te abençoe, que tudo que você tocar, tudo que você colocar à mão, que o Senhor Deus esteja prosperando, esteja fazendo a diferença na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Queridos, quero compartilhar com vocês rapidamente uma palavra que está escrita no livro de Jó, capítulo 42, versículo 1, versículo 2, versículo 5. Você que conhece a vida, a história de Jó, você sabe quão é maravilhosa a vida desse homem, o exemplo que ele nos dá, os planos, tudo que ele fez. Para nós é motivo de grande alegria de eu poder olhar e aprender com a história deste homem. No versículo 1 diz o seguinte: então me respondeu ao Senhor, Jó disse. Jó estava tendo um bate-papo com Deus. E Deus começa a falar com ele e ele começa a reconhecer algumas coisas que ele tinha feito que não eram tão legais, que não eram tão boas. Muitas das vezes, nós também temos que parar e reconhecer que somos seres humanos, que não fazemos só coisas boas, que nós não fazemos coisas também que não são tão boas. Amém? Eu creio que você já teve essa experiência de você fazer umas coisas que não são tão legais. Mas o Senhor nosso Deus, Ele te entende, Ele me entende, e Ele entendeu Jó e perdoou Jó. Assim como Ele te perdoa, Ele perdoou Jó. E assim como muitos irmãos espalhados pela terra, pelo Brasil, pelo mundo, fizeram coisas que não eram tão boas, mas Deus compreende, Deus os perdoa, assim como o Senhor Jesus Cristo naquela cruz pagou um alto preço para perdoar os meus pecados, seus pecados. Ele continua perdoando, Ele continua sendo misericordioso. E com a vida de Jó não foi diferente. Mas eu quero comentar com você o que Jó, no versículo 2, ele fala a respeito de Deus. Aqui nesse capítulo, versículo 2, do capítulo 42, diz Jó o seguinte: eu reconheço que para ti nada é impossível, que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle dos seus negócios? Jó, ele para, pensa e reflete e fala assim: peraí, eu reconheço que sem Deus eu nada sou. Eu reconheço que para que Deus não tem impossível. Então isso é um grande
reconhecimento da vida de Jó, porque ele tinha perdido tudo que ele tinha perdido os filhos, tinha perdido as fazendas, o gado, os animais, tudo, casa, tudo, perdeu tudo, e ele reconhece, fala assim, peraí, o único que pode me tirar dessa situação é Deus. O único que pode mudar a minha situação e eu viver de novo, poder experimentar as coisas boas da vida, o único que pode fazer com que eu viva uma virada de mesa é Deus. E ele pega e fala assim, eu reconheço que não há impossível para ti. O Senhor Deus deu, o Senhor tomou, mas o Senhor pode dar de novo. Que Deus é bom, Deus é misericordioso. Então ele começa a falar assim, eu reconheço que sem ti eu não sou nada, mas contigo, com o Senhor, eu sou mais do que vencedor. Eu reconheço que o Senhor pode mudar a minha história, eu reconheço que o Senhor pode me prosperar, eu reconheço que o Senhor pode abrir a porta, eu reconheço que o Senhor pode mudar o meu destino, eu reconheço que com o Senhor no comando, as coisas mudam de direção. Eu paro de viver o que é bom e começo a viver o que é maravilhoso. Com o Senhor na direção, eu paro de viver uma vida de miséria e começo a viver uma vida de abundância, porque Tu és o Deus do impossível e eu reconheço isso. Eu sei que para Ti todas as coisas são possíveis e que nenhum dos Teus planos podem ser impedidos. Jó se coloca nessa condição, reconhece que para ele tudo que ele precisava estava em Deus, tudo que ele almejava, tudo que ele desejava, a reviravolta, dar a volta por cima, estava no Senhor. Então o que ele faz? Opa, eu reconheço que eu não fiz coisas tão boas, que eu não fiz coisas tão legais, que eu não sou aquele cara. Eu reconheço que eu preciso do perdão de Deus e reconheço que eu preciso da misericórdia do Senhor. Eu reconheço que eu preciso viver uma vida de humildade. Eu reconheço que eu preciso da bondade, do favor de Deus. E quantas pessoas que estão por aí, estão se achando e que não vivem uma vida nesse sentido, uma vida de reconhecer quem é Deus, quem é o Senhor que está no comando de todas as coisas, que mesmo até com as coisas que não são tão legais, mesmo com as coisas que não são tão boas, Ele está nos ensinando, Ele está nos preparando para vivermos o melhor. Então Jó, diante dessa situação, aquele reconhecimento, aquele fato de real que ele deu, tomou um choque de realidade, que ele precisava reconhecer quem era Deus realmente na sua vida e o que Deus estava fazendo. Ele começa a refletir e dizer que Deus tinha mandado ele escutar, que Deus tinha mandado ele para aprender que tudo que ele estava vivendo, Deus estava no controle, que as coisas que estavam acontecendo na vida dele não eram obras do acaso. Aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está passando, não é obra do acaso. O que você está enfrentando, o que você está passando, é Deus te chamando de volta. É Deus te chamando para você viver com Ele novamente. Talvez, só talvez, Deus tem planos na sua vida que Ele não fez ainda. Por isso Ele permitiu algumas coisas não tão legais acontecer para que você possa viver um tempo
de bênção, um tempo diferente, um tempo novo, um tempo de realidade, um tempo de conquista. Então Jó fala assim, peraí, eu estava perdido, mas agora eu reconheço, agora eu assumo o meu lugar. Agora eu reconheço quem é que tem que estar no controle de todas as coisas. Na minha vida, quem vai comandar, quem vai dirigir ela a partir de agora é o Senhor. Não sou eu mais. Eu não quero. Eu abro mão desse direito e te peço. Vem, Senhor. Assume o controle. Assume o controle da minha vida, da minha casa, da minha família. Jó entrega tudo para Deus, porque ele experimentou a abundância e estava experimentando a falta. E muitas das vezes tem coisas que pessoas que só vão perceber na falta, o quanto Deus é bom, tanto que Deus é maravilhoso. Tem pessoas que aprendem na necessidade. Tem pessoas que só vão valorizar aquilo que Deus já fez na vida deles mediante a necessidade. E Jó faz isso. Jó tem essa experiência e ele deixa isso escrito para nós nos aprendermos com ele, para nós não cairmos nos mesmos erros que ele caiu. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã é um novo dia. Amanhã Deus tem uma porta aberta para você. E no versículo 5, para terminar, Jó diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Olha que maravilhoso. Jó falava assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. As pessoas me falavam de ti, mas eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha vivido o milagre do Senhor na minha vida. Mas agora eu sei quem és tu. Agora eu sei que o Senhor realmente é o Deus do impossível. É o Deus que chama à existência aquilo que não existe para abençoar os seus. Então Jó começa a reconhecer e falar que agora os olhos dele estavam contemplando, estavam vendo Jesus. Você tem contemplado a face do Senhor? Ou você está igual na parte A do versículo, só conhece a Deus de ouvir? Ele está pronto para te ouvir, ele está pronto para se manifestar a você. Convide ele para você viver o sobrenatural de Deus, para você viver os milagres de Deus na sua vida. Chame ele, ore, busque a ele, fale com ele que ele está com os ouvidos abertos para ouvir a sua oração.